Jovens, rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente, de ser felizes. Sejam revolucionários. Fala aí, podcast. Um jeito jovem de falar da fé. You've been down before when you're halfway to nowhere and you can't pay the toll. Fala aí, galera, mais um episódio do Fala aí, o podcast da Ilkert School. Sou eu, diácono Renan Félix, missionário da comunidade Canção Nova. Mais uma semana batendo esse papo reto com você, essa roda de conversa, que nós mergulhamos naquilo que são os assuntos que estão rolando pela parada aí, pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, onde quer que eles estejam. E olhando e abordando com a nossa visão jovem e cristã da coisa, né? Não adianta só falar dos assuntos sem poder falar daquilo que a nossa igreja, a doutrina da igreja católica nos ensina, porque afinal nós somos muito jovens e a senhora igreja tem mais de 2000 anos e está muito mais inteira do que nós poder falar dos assuntos. Mas Thiago Marcon não está conosco hoje, porque ele está numa missão, mas o Thiago que compõe com a gente essa equipe. Oi, Thiago, valeu. Você está fazendo falta por aqui, mas ela está aqui, né? Sempre presente, reinando soberana como sempre, né? Porque você só reina nesse podcast. Só. Será? Será? Não tô vendo mais nenhuma mulher aqui dentro desse estúdio. É só tu. Bendita entre as mulheres. Fala aí. Quem sou eu, né? Quem é você? Eu sou a Letícia Cavalli para mais um Fala aí do podcast. Tema... polêmica, como diz o Daniel. Mas eu estou aqui, olha, pra acabar com tudo. E a Letícia hoje chegou com espírito de eu tô... revolta nesse podcast. Se prepara que ela que é mansa. Hoje ela falou que é ela que vai detonar com tudo hoje. É, mansa, não sei até que ponto. Até te irritaram, né? Nossa. E te irritaram. Me irritaram. Então tá bom. Então segura aí. Desculpa, mas esse termo, pela burrice desse povo, tô irritada, eu não gosto de gente burra. Tá vendo? Olha como é que a Letícia tá, você tira... Começou light. Começou light o negócio. E ele aqui pela primeira vez, homem casado, né? Rapaz de respeito, casado. É o senhor. Civilmente conhecido como Fabrício, mas vulgarmente entre nós, entre os irmãos, conhecido como Fazão. Seja bem-vindo. Obrigado, diácono. Obrigado, Letícia, pelo convite. É uma alegria estar aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema polêmico, como o diácono falou, porque realmente é uma vergonha para nossa TV um programa como esse. É isso aí, do que a gente vai falar, por que a Letícia está com raiva, por que vocês estão dizendo que o tema é polêmico. Pois é, nós vamos falar sobre exposição na mídia, programa de TV, na verdade, Big Brother Brasil. Galera, é isso aí, esse é o nosso bate-papo hoje. Nós queremos a partir, claro também, como disse a Letícia, detonar com aquilo que é o programa específico, que já está no ar, entrou no ar mais uma temporada, a 14ª temporada. 14 anos essa porcaria entrando pelas TVs, mas a partir dessa visão da realidade própria desse programa específico, desse reality show, também fazer uma análise do que motiva as pessoas a ver. Na verdade, já começando por aí, eu dando uma olhada nas coisas, o único país que esse programa permaneceu por mais de 3 ou 4 anos foi no Brasil. Por que será? Porque nos outros países deu tudo errado. Chegou um ponto que a galera ficou saturada e tchau. E aqui no Brasil, há 14 anos, o programa vem se estabelecendo. Só por causa disso, né, Fazão? Já é algo pra pensar. Com certeza, porque como pode um programa que eu tava pensando? Quando a Letícia me convidou pra gravar o podcast, eu fiquei, vou dar uma pesquisada sobre Big Brother. Eu sei que passa, é uma porcaria e acontece de tudo lá dentro. A gente não vê, né? Então... Mas vamos ver o que a internet fala. E entrei em alguns blogs, alguns sites. Aí um cara começou a questionar.
Falou, pô, mas esse programa ele é o quê? Ele não é cultural, ele não é educativo, ele não traz nada sobre música, sobre esporte, então o que é esse programa? A gente não entende. Mas aí foi dando uma pesquisada, ele foi falando, ele falou, eu entendo porque fica tanto tempo no ar, mesmo não sabendo o que é o programa. Porque ele até fez algumas contas lá, eu até anotei aqui no celular, falou, ó, surgiu uma pesquisa lá, descobriu que 35 milhões de ligações acontece quando tem um paredão, para eliminar uma pessoa. Uhum. Aí ele fez a seguinte conta. Vamos supor que cada ligação custa 30 centavos. Então teremos 8 milhões e 700 mil reais que a emissora desse programa vai lucrar com isso. Mas é claro, tem a parte da telefonia. Então vamos supor que a emissora acertou com a empresa de telefonia 50% cada um. A emissora ficaria com 4 milhões e 350. E a gente sabe que o prêmio é de 1 milhão a 1 milhão e meio. Só em um dia, a emissora já faturou o dobro que gastou com todos os participantes e com o prêmio. Por isso que esse programa nunca vai sair no ar. Porque com dia de programa eu pago 3 meses de programa, entendeu? Então é interessante você descobrir por que está no ar. Simplesmente, uma das formas é captar dinheiro. Em cima do quê? Da falta de cultura do povo brasileiro. Isso que me entristece. Porque na verdade é isso. Pega de uma deficiência, de uma limitação histórica, cultural do povo brasileiro. Exatamente. E usa disso para dinheiro. Letícia, comece a tecer o seu rosário de argumentações. Olha, de verdade, sabe aquela história que tem hora que você não quer nem conhecer para não ficar mais ainda indignada? Uhum. Então, assim, claro que eu não tô aqui pra colocar os 2 pés no peito, como a gente sempre diz aqui nesse negócio, mas é de ver o analfabetismo, a inconsciência, falta de conhecimento, de busca, de pensar. No mínimo de reflexão, né? De reflexão. A mínima reflexão. Porque assim, quando você vai fazendo as suas pesquisas e vai conhecendo tudo que está envolvendo isso, e eu quero aqui fazer um apelo de tudo que eu estudei, né, que eu estudei muita coisa, mas tudo que eu vi, li, não vou conseguir colocar tudo aqui em 1 hora. Então, assim, é um apelo já que eu faço a você que está nos ouvindo, a ver o que está por trás disso. Né, a gente não está aqui querendo também falar, detonando com tudo em uma revolta interior. Não é isso, mas assim, quando a gente cria a consciência, os nossos olhos, as nossas escamas, os nossos olhos caem, a gente começa a enxergar, a gente vai vendo. Né? A gente fala, meu Deus, por onde a gente tem caminhado? Então, assim, eu só quero começar com uma pesquisa que eu tive essa aula, até no podcast passado eu trouxe um pouco dela, porque ela é riquíssima. E eu até digo aqui, se você quiser, pode mandar no meu e-mail, no e-mail do YouCat School. Meu é leticia@cancionova.com do YouCat School. contato@youcatschool.org. Se você quiser essa pesquisa, eu te mando. É uma pesquisa de uma professora, ela é socióloga, teóloga e filósofa. Ela não é qualquer coisa, é doutora. Então, assim, Olha o jeito que a menina chega. Tudo bem. É só isso aí. Só isso tudo. E ela começa aqui, o homem no contexto atual, conflitos e crises. E aí eu quero só começar a ler. Mas depois eu te mando, é uma pesquisa mais ou menos de 30 páginas, não é muita coisa. E ela diz sobre o ser individual, o ser indivíduo e o individualismo. Que a sociedade faz você entender que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Que eles querem fazer você falar, você tem sim a mídia, né? Social e também todo política e enfim. Todas as nossas autoridades. Nos faz entender que nós somos seres pensantes, nós somos seres individuais, porém, ele trabalha na sua mente e faz com que aquilo que ele quer, você faça para ele. Então, como que ela diz aqui, ó, o relativismo no pensar, enquanto cada um pensa como quer e como lhe convém, a crise de representações, que por mais que tenha também suas causas na história, leva a cada um a criar a sua representação social a respeito do amor, do homem, da mulher, da família, da fidelidade, da felicidade e etc. O enfraquecimento das instituições, enquanto estas nada podem fazer, dizer enquanto instituições, sendo que o indivíduo quem dita as regras para ele próprio,
pois sem referências as pessoas se perdem na fragmentação do seu pensar e pensam várias coisas a respeito do mesmo objeto, sem se darem conta de que tais ideias são contraditórias entre si. Por outro lado, o sistema econômico do tipo capitalista, que eu quero entrar aqui agora no que o Fabrício já falou, baseado na liberdade individual no mercado, o liberalismo, interfere no pensar e no comportamento das pessoas. Esse sistema se constitui como referência no sentido de gerar o consumo, o hedonismo, o culto ao corpo, a descartalidade no afeto, a efemeridade, por serem essas as características que dão maior lucro. Olha o que dá lucro. O culto ao corpo, a descartalidade no afeto, a efemeridade. No caso do mundo ocidental. Isso é muito legal, porque Uau. a Letícia vai trazendo essa coisa bem concreta, mas eu estava pensando aqui, Fazão, a questão da criação de referências. Então, nós vamos ver pessoas nesse tempo agora, 3 meses, né? Nem sei quantas são agora que estão ficando de vez, deve ser umas 14, 16 pessoas, numa realidade, só que larga a mão de ser burro, né? De achar que tá todo mundo ali porque, beleza, foi escolhido. Não, cada um que tá ali tá... Mas por aí, Diácono, desculpa interromper. Como que funciona essa seleção, esse sorteio? A gente não sabe o que acontece. Isso eu achei num blog o cara falando, isso é uma coisa sinistra. Alguém por acaso já ouviu falar que alguém foi sorteado, chamado? Como que é isso? Não dá pra acompanhar? Então tem muita coisa por detrás aí, o senhor tá falando. Cada pessoa que tá ali, ela é estrategicamente pensada para poder representar algo que essa sociedade quer massificar dentro da sociedade brasileira. Então, você vai achar ali gente simples, porque você tem que achar aquilo que o povo também gosta de ver. Gente simples. Tem que entender todos os públicos. Isso. Você vai achar ali talvez alguém com algum valor mínimo cristão, porque existe essa realidade hoje, principalmente porque a emissora que tá falando desse programa, tá veiculando esse programa, ela tá interessada num público cristão agora, você vê pelos últimos programas que ela tem feito, mas você vai ter ali também homossexuais, você vai ter ali também padrões corporais que querem ser colocados, posturas de comportamento que querem ser... Porque tudo vira moda. Então, não adianta achar ali, as pessoas foram escolhidas, tudo. E vamos deixar uma coisa clara logo de início aqui. A gente não está julgando as pessoas que estão lá. Isso mesmo. Porque a gente não sabe o que levou elas a estarem lá. Né? Talvez possam ter... realidades bem difíceis, familiares, ou então uma história que exige para ela uma busca de visibilidade para ela poder compensar na história dela outras coisas. Um vazio interior muito grande. Elas são tão vítimas de quem tá ali, claro, estão usando a liberdade que foi dada para elas por Deus de maneira errada, mas são tão vítimas como quem tá assistindo. A diferença elas optaram por estar lá dentro e nós ainda podemos fazer a opção de não ver. Então a diferença é essa. Então, é uma série de realidades que estão ali, que são apresentadas e que são colocadas como referência. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, o que aquelas pessoas estão usando, você vai estar usando. De vestimenta, de tudo. Eles saem do programa com o herói. Isso. Todos que são eliminados vão participar de todos os programas da mesma emissora. Quem ganha, então, nem se fala. Fica na mídia aí meses. O fulano é o ganhador da última edição. Então esse é o exemplo de heróis que nós temos, heróis entre aspas, né? De referência de pessoas que nós temos hoje no nosso país. Pô, é brincadeira isso aí. Mas aí que tá, né, essa diferença do individualismo do indivíduo. Esse sentir indivíduo. Porque se eu sou indivíduo no sentido de ser digno, eu não vou me vender a esse tipo de exposição. Eu não vou me colocar a diminuir a minha dignidade. Porque ali, eu tava assistindo os vídeos, gente, tem ali o que a Globo não mostrou. E ali você vê sexo explícito. Então assim, imagina o seu filho assistindo isso. E a gente sabe que a socialização primária acontece, a socialização acontece dentro de casa. Então se você que é pai, mãe de família, e deixa seus filhos assistirem algo desse tipo... o que você está dizendo? É isso aí,
exponha seu corpo, meu filho, é isso Você mesmo. vai ter fama e sucesso. Você vai ser um dinheiro. herói, né? Então você tira a dignidade da sua própria família, do seu casamento. E aí eu fico refletindo, imagina, eu assisti isso com meu namorado, ou você com seu esposo e tudo mais. Você falando assim, olha, o tipo de mulher boa, desculpa desse termo, é aquela ali, ó, que expõe seu corpo, que tem seios grandes, que tem seu corpo todo modelado. E aí quando você se olha, você se deprime. E aí acontece a traição, acontece os adultérios. Então assim, é uma coisa puxando E a a questão outra. do padrão de vida, né? Qual é o contexto? Olha como é que a coisa é bem pensada. É uma casa de veraneio. Sim, Por um tempo, Piscina, academia. tudo de bom. Você faz... são 3 meses de férias coletivo. É um paraíso É temporário. o paraíso temporário. Que, querendo ou não querendo, é a referência do descanso e do lazer concreto de um brasileiro. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece muito é um espelhamento daquilo que são os meus sonhos mais interior e que não são ruins. Porque aí eu abro parênteses, você desejar descanso e você desejar lazer e você viver isso de maneira concreta é só o seu desejo de céu. O Papa João Paulo II fala disso na Dies Domini, no Dia do Senhor, que ele fala da importância do domingo como dia de descanso e como dia de lazer nesse sentido, porque é o que o nosso coração anseia de viver durante toda a eternidade. Então não é que você, eu tô querendo descansar, não é. Mas olha como é que a isca é muito fácil. Os caras têm festa todos os dias praticamente. Show ao vivo. Show ao vivo. Artistas da mídia vão lá. Tudo. Então assim, e fora que você pode observar tudo isso, né? Você pode viver tudo isso. Eu conversava essa semana num programa da nossa rádio com o pessoal de Brasília. Eu tenho uma tia que hoje ela é falecida e que ela era divorciada e ela morava numa casa no interior de uma cidade litorânea do Rio e ela comprava o pay-per-view desse programa. Ela vivia em função do programa. Meu Deus. Ela comia a hora que os participantes comiam. Ela dormia a hora que eles dormiam. Meu Deus. E era impressionante ver como aquilo era igual um laboratóriozinho, né? Porque ela não tinha atividade, ela era aposentada por causa de um problema de coração, ela tinha 50 anos, não era uma jovem. Mas era impressionante ver como aquilo pautava o mecanismo de vida dela. Então eles faziam comida, ela ia fazer comida. Mas não é ir fazer comida e desligava a TV. Eu cansei de ir lá várias vezes, a TV ficava ligada 24 horas. Então, mostrando eles dormindo e ela dormindo, e ela estava dormindo. Então, eu pude acompanhar de perto, no membro de uma família, estou falando de um caso específico. Então, imagina, eu estou falando de uma pessoa de mais de 50 anos de idade, não estou falando de um jovem. E era muito legal porque você falou da questão da edição. Era muito legal porque ela tinha uma visão totalmente diferente do programa do que o resto do mundo todo tinha. Porque ela, como via 24 horas aquilo dali, ela conseguia enxergar tudo. E como a edição só mostra o que ela quer mostrar, e ela cria os heróis que ela quer criar, então ela falava, tinha vezes que ela torcia por uma pessoa específica, e ela ficava muito brava, porque a edição mostrava outra coisa totalmente diferente. A gente que trabalha com meio de comunicação, a gente sabe que a edição, né, é tudo. Né? Você pega a mesma frase, bota crua, bota editada, né? O ruído que você coloca, né? O Daniel, por exemplo, que edita os nossos podcasts. Coloca ele dá no final do podcast a cara que ele quer dar a partir daquilo que ele vai editando. Graças a Deus, o Daniel é homem de Deus e está a nosso favor. Então ele vai potencializar aquilo que nós falamos a partir daquilo que a edição pode ajudar. Mas cria-se os heróis do jeito que quer. Infelizmente. Se manipula, né? Os heróis é aquilo que a Letícia falou, né, Fazão? É a gostosa, a siliconada. É o bombado. É o bombado. É aquele que tem uma postura moral que não vai de acordo com aquilo que a igreja pede, seja na sua sexualidade, seja nos seus atos, seja nas suas manipulações, seja nessa coisa de querer colocar o outro pra fora. É um jogo, vale tudo. Peraí. Então. Entendeu? Nossa, ele está lidando de pessoas, né? Interessante isso que você falou, porque eu nunca tinha parado pra pensar que esse programa poderia ser um formador de opiniões. Como a novela é. Sim. A novela é muito poderosa. Eu até sempre brinco, mas é algo muito sério, porque eu tenho uma dúvida.
Mas eu acho que pende mais essa dúvida pro lado da novela, que eu digo sempre que novela é pior que Big Brother. Por quê? O Big Brother, quem tem um pouco de consciência de cultura, sei lá... O mínimo. Um mínimo, sabe que ali é sacanagem. Então eu já vou assistir consciente. Eu quero ver sacanagem, eu vou ligar o Big Brother. A novela mostra coisas erradas de uma maneira bem camuflada e disfarçada, que é um marxismo cultural muito forte, as novelas, no nosso país. Então eu sempre falo, o Big Brother, quem tem consciência, não vai assistir. Mas muitos desses assistem novela. Então eu sempre brinco assim, que novela é um bolo de merda com uma cereja. Então você acaba comendo algo camuflado. Porque mostra algo errado como se fosse certo. Mas a novela também mostra coisa boa. Falou sobre o tráfico de pessoas, que era um problema do nosso país. Por isso que eu falei que é a cereja é boa. Mas o resto é merda. Então, essa emissora, ela vende muito isso. Pega algo bom, o resto tudo ruim. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que tinha gente que não enxerga isso. Que pra ela, igual que nem você trouxe o exemplo da sua tia, ela vivia em função daquilo. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Falei, cara, o programa é tão baixo, mas tem gente que consegue submeter. Sim. Então, é uma questão... E não era uma pessoa sem cultura. É. E não era uma pessoa sem cultura. Porque era uma pessoa... trabalhava, já foi gerente de empresa estatal, tudo. Não era uma pessoa sem cultura. E o que levava ela a assistir? Eu acho que eram duas coisas. Primeiro era a solidão. Porque ela vivia sozinha. Então, na necessidade de ter companhia, ela arrumava... Via como fosse uma família. Uma família durante aquele tempo. Entendeu? Eu acho que a primeira coisa era essa. Mas, ao mesmo tempo, não se lançava as realidades externas. E ela aí, quando ela assiste, ela se fechava mais ainda na solidão dela, porque ela se trancava dentro de casa. Pois é. Então, piorava a situação dela, né? É um negócio que é muito... A gente tem que largar de mão de ser bobo e ter um mínimo... O Padre Jonas sempre ensinou pra gente que a gente tem que se colocar diante da televisão com um espírito crítico. Porque nada que tá ali... postura ativa. Uma postura ativa. Porque nada que tá ali simplesmente por estar. Nada. Esses dias eu conversando com os seminaristas aqui, e ele tava partilhando comigo que ele passando férias em casa. Então, aí tem a oportunidade de ver sessão da tarde, coisa que nós não temos no nosso dia a dia. Sim. Ele falou que em uma semana ele viu pelo menos 3 ou 4 filmes que mostravam realidades, por exemplo, moralmente erradas na sexualidade. Homossexualidade, traição, tudo. Gente, no período de férias, onde um monte de criança está assistindo nesse horário da tarde, é por um acaso que as coisas estão sendo colocadas? Não. Claro que não. Você atinge um público. Você tem um para quê? Lógico. Então precisa... a primeira coisa que a gente precisa deixar claro nesse podcast é: você não pode ser uma anta que assiste televisão, mas ter uma postura ativa. Isso. No sentido de... Existe um negocinho, talvez você não conheça, chamado controle remoto. É bonitinho, é preto, tem vários botões, agora tem uns coloridinhos os botões. Pode ter Aquilo dali serve. Quando você vê que o negócio não presta, você trocar de canal. Tem uma postura ativa. Tem uma postura ativa, não é só pra comodidade do seu corpo, é pra defesa da sua consciência. É ser esse indivíduo que tem a sua dignidade. Que é quando diz aqui, né, do individualismo, que caiu na massa. O que é massa? Massa só é massa porque perdeu a sua energia social. Gente, a pessoa ela não tem a capacidade de pensar. É isso que dá indignação. É boiada, né? Sim. Vai na onda. Toca boiada. Um cachorro latiu, eu vou atrás. Eu não sei por que o cachorro latiu. Pense, Deus te deu racionalidade, Deus te deu inteligência. Tem essa energia flor da pele que queira lutar por você mesmo, pela sua família. As pessoas precisam entender o que é santidade nos dias de hoje. A gente fala tanto sobre santidade aqui na Canção Nova, nas nossas pregações. O dia que a pessoa entender que ela mudar de canal está sendo uma atitude de santidade. Porque De São Paulo fala, de vida. em tudo eu tenho que abraçar o que é bom. Se aquilo não vai te fazer bem, não vai fazer bem para sua família, como foi falado, não é cultural, não é esportivo, não é musical, não é educativo, não é nada esse programa, não vai te acrescentar nada. Pelo contrário, vai te tirar a coisa. Vai te tirar, vai diminuir seu QI, exagerando um pouco, mas eu acho que pra mim Vai é assim, diminuir, assistir um programa desse, Não, você tem diminui coisa o que QI. é tão ruim que Pelo você amor de assiste, Deus. a impressão que você tem que você foi sugado. É isso aí. Sabe o que eu achei engraçado? Você sai cansado. Eu achei uma utilidade pra um reality show desse, na internet, pesquisando. Porque que eu vi lá? Que até os próprios artistas dessa emissora não gostam. Aham. Isso Eu vi que um dos Twitter do Jô Soares 2 anos atrás falava assim: BBB é igual desliga a TV. Ele postou no Twitter só isso. Fantástico. Achei fantástico. Agora a cantora Rita Ele é um Lee, cara ela postou algo muito interessante, que eu achei interessante, que a gente vale a pena usar o BBB pra alguma coisa. Ela colocou assim, vou até pegar. Se a gente pegar a casa,
pega todos os candidatos, pré-candidatos a presidente do nosso país e tranca numa casa como essa. Aí eles vão debatendo e discutindo o plano de governo. E aí toda semana o público vai votando e eliminando um. No final do programa, o vencedor seria eleito presidente. E aí a gente não precisaria ficar assistindo a porcaria do horário político, que nos cansa, e a população conheceria o verdadeiro caráter do candidato. Eu acho que seria a melhor forma de usar um reality show do que mostrar o povo sem roupa, o povo traindo, o povo aprontando. A gente conheceria melhor as pessoas, que realmente a gente sempre brinca aqui na comunidade, né? Quer me conhecer, mora comigo. Então põe os políticos numa casa e tranca pra ver. Eu quero ver se no dia a dia eles são tudo que eles falam, né? Nos palanques. Eu achei fantástico ele também falar isso. Mas eu li também uma das que participou, umas participantes, ela saiu detonando o negócio. Então assim, ela indignada com tudo aquilo que ela viu, né? E que bom que depois, pelo menos, ela... Porque é igual... Acordou, né? Ela precisou chegar nesse ponto pra acordar, mas que bom que acordou. É igual o drogado, né? Que depois que faz experiência com droga e muda de vida, vira o maior combatente daquela realidade, né? Então, que bom que acordou. Mas, rapaz... A gente tá aqui pra te acordar. Você tá entendendo? Acorda, né? É isso. A gente tá aqui pra te ensinar a fazer escolhas pelo bem. Isso é santidade. Não, e ser gente pensante, que sai pra... Não, é aquela coisa, né? O gigante acordou. Né? Ano passado foi o ano que o gigante acordou. Ele agora entrou em hibernação de novo, né? Porque acorda para coisas muito pequenas e para aquilo que vai realmente detonando o nosso país. A galera dorme e faz questão de dormir. É o que eu sempre escuto. Diferente da maconha, o cérebro tá liberado para usar. Então usa, gente. Pelo amor de Deus. Ok, o gigante acordou, mas aí um dia eu tava pensando, a gente conversa assim igual a gente. Esse gigante acordou, mas também ali foi uma manipulação da mídia. Claro que foi. Pra tirar o foco de outras coisas. Claro. É pra passar outras coisas, mas é porque se arrogam, né? Ano passado foi um ano que se arrogou muito disso. Nós temos consciência, nós estamos de olho. Então, aí no final o apresentador do programa fala, estamos de olho, na verdade é isso. É a mídia que tá de olho na sociedade e pensando... O que é perigoso pra gente agora e o que a gente precisa minar. E aí os programas vêm nesse intuito. Então, abre o teu olho e fica muito mais atento do que você imagina. Mas um tema legal dentro da realidade do Big Brother que a gente pode abordar, até pra gente ir dentro daquilo que a moral católica pede pra gente, é justamente a questão do pudor, né? Sim. É uma palavrinha, né, que pouco se usa hoje em dia. Tem gente que nem sabe o que é pudor, né? Letícia, quem assiste o Big Brother não sabe o que é pudor. Quem assiste o Big Brother e nem quem participa. Quem participa não tem nem dicionário em casa. Eu acho que foi isso que me deu, mexeu no meu pudor hoje. Né? É porque a gente vê os outros... Porque o pensamento cristão é esse, né? Essa leizinha básica da regra de ouro. Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você e não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você, ok? Ok, então ver as pessoas fazendo com os outros aquilo que a gente sabe que está errado e que a gente não faria, deve ser para nós também indignação. Eu devia ter pesquisado no dicionário o que significa pudor. Mas eu pesquisei. Olha aqui. Porque além de fazer estudo bíblico, a pessoa poderia fazer um estudo do dicionário que já ia ajudar Aurélio, também. Gente, de verdade, peguei o Aurélio, peguei o Catecismo da Igreja Católica. Só tive essa ideia agora. Que bom que você teve antes. Vai. Viu? Por isso a gente mora em comunidade. Isso, filha, lê pra gente. Pudor. Sentimento de vergonha. Meu Deus. Mal-estar gerado pelo que pode ferir a decência, a honestidade, a modéstia. Não, decência é outra palavra que nesse... também não tá. Tá em extinção. Acho que tem mais onça pintada do que no nosso país que decência, com certeza. Mas e o que diz no nosso Catecismo da Igreja Católica? Por favor, Letícia. No parágrafo... Porque existe o pai dos burros, que é o dicionário, e o pai dos católicos, que é o catecismo. Então o Aurélio já nos auxiliou. E depois vem o nosso catecismo no parágrafo 2.5.2.1 e depois segue adiante aí 2.2, 2.3, O pudor preserva a intimidade da pessoa. As pessoas estão sendo preservadas naquele negócio lá? Parece mais vitrine de açougue, né? Não parece? Self-service. O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor.
mistério da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de dar um beijo no namorado diante de... Claro, Porque é algo que é sagrado. Muito menos no namorado de outra pessoa. Ou no marido de outra pessoa. Deus é mais, cruz, credo. Claro, o que eu vou fazer na minha intimidade... É intimidade, É a palavra já diz, intimidade. é íntimo, É. não é público. Não pode ser exatamente. público. Né? Você não vai fazer suas necessidades... Um pouquinho de esconder. linguística Pelo ajuda, amor de né? Deus, gente. Gente, pelo amor de Deus. Existe um pudor dos sentimentos, como existe o do corpo. O pudor, por exemplo, protesta contra a exploração do corpo humano em função de uma curiosidade doentia. Vira uma patologia. Como em certo tipo de publicidade ou contra a solicitação de certos meios de comunicação a ir longe demais na revelação das confidências íntimas. Gente, isso é o Catecismo da Igreja Católica que diz. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Gente, É bem legal porque a gente linka com aquilo que a gente falou na primeira parte do podcast, que é justamente a questão do individual, do indivíduo, da pessoa humana. A gente vai botar o termo teológico para coisa, Sim. da pessoa humana. Quem sabe o que é, resguarda aquilo que é para dar para quem é capaz de receber. Agora, quem não sabe o que é, vai tentar se buscar em qualquer coisa que tiver em volta. Você chegou num ponto agora que eu Não. tava refletindo, que é o quê? As pessoas não sabem mais quem elas são. Não? É só você pegar homossexualismo, as pessoas estão perdendo a identidade. Quem que eu sou? Hoje, as pessoas já não sabem mais se ela é homem ou mulher. Então, o Big Brother, ele reflete isso. Bom, eu não sou ninguém, ali eu ganho mídia, ali eu sou passo a ser aplaudido, alguém. eu passo a ser alguém, porque, olha, tem 35 milhões de pessoas que vão votar em mim. mas ela passa a ser alguém que não é ela, nem não é ela mesma. E não é nem a caricatura dela. Mas o que Nem um não- rascunho Mas o mal que a gente feito. estava falando antes aqui? O As pudor. pessoas se enchem de vazio. Pois é. Aí tem uma definição que até o padre Paulo Ricardo, ele costuma dizer do pudor, né? A gente falou do... Vamos trazer parte por parte. Que existe uma... Porque aí você pode pensar, peraí, diácono, mas eu não mostrar o que eu sou não é hipocrisia? Não, hipocrisia é você mostrar aquilo que você não é. Com certeza. Então, por exemplo, você se mostrar muito santinho e ser um devasso. Sim. Pra quem tá... Se você é muito santinho e demonstra isso, você tem que demonstrar mesmo, porque Deus te deu essa qualidade, essa virtude. Mas aí você tem que fazer o seu externo coincidir com aquilo que as pessoas não veem. Então aquela coisa assim, entre quatro paredes, vai pro inferno entre quatro paredes. Então assim, não existe duas posturas. Por que, Até que o Papa Francisco hoje está atraindo muita gente e revolucionou e veio aqui no nosso país e Coerência. deu coerência de vida. A gente sabe que o que ele prega, a gente sabe que ele vive. Ele E o vive. que sou na minha intimidade, no meu tomando banho, fazendo minhas necessidades, eu sou quem sou ali. Não existem Tenho duas dignidade. pessoas, né? Não existem duas realidades. Então hipócrita é disso, né? É de duas realidades. Então, porque vem daquela questão dos gregos, da máscara. Então eles botavam as máscaras, eles trocavam as máscaras no teatro grego conforme a situação, conforme o personagem. Então o hipócrita é esse que troca máscaras. No grupo de oração, eu sou um, na faculdade eu sou outro. Dentro da minha casa, com controle remoto, eu sou outro. Sou outro. Aquela pessoa que age com pudor, ela, na verdade, não é que ela não mostra aquilo que ela não é. Ela só vai mostrando aquilo que ela é de verdade para quem tem condições de receber. Nossa Senhora! Então, assim, por exemplo, um marido, vamos pegar a coisa da sexualidade. Por que a igreja é contra a pornografia? Por que a igreja é contra essas exposições demasiadas da pessoa humana? Por quê? O corpo de um homem e de uma mulher, ele foi feito para poder ser apresentado para duas pessoas. Uma, quem é capaz de ver uma pessoa nua e não julgar? Quem ama ela de uma maneira completa. Então existem duas pessoas na face da Terra, na teoria, né? Uma certa e outra na teoria, e que deveria ser a prática, que vão te amar a esse ponto. Uma é Deus. Sim. É por isso que Adão e Eva andavam nu no paraíso de boa. Isso com pudor. Com pudor, porque Deus amava eles por inteiro. Então eles podiam, e eles não tinham impureza no seu olhar. Então por um amar o outro, Malícia, né? sem malícia. Dois é o marido e a esposa.
me amo o suficiente pra ver aquela estriazinha, Gordurinha. Celulite. Você já né? casou, né, Opa. Fabrício? Você sabe isso dizer com propriedade. Exatamente. Mas é porque antes do Fabrício amar o corpo da esposa dele, ele amou ela. A E pessoa. dela. aí vem algo abaixo. As pessoas hoje não sabem o que é amor, porque amor virou até tempero de comida. Então, a gente tem que entender o quê? Quando você diz que hoje tudo é amar, eu te amo. Não, pelo amor de Deus, gente. Tempero de comida. Quando você ama alguém, você ama com as qualidades, com os defeitos. Você conhece a pessoa por inteiro. Então, se você ama, você não vai acabar com aquela pessoa, você não vai usufruir, você não vai gostar dela como a gente faz com a laranja. Então, você não ama uma laranja, você gosta da laranja, você chupa e joga fora. O que acontece hoje é que as pessoas estão fazendo isso. Estão confundindo amor com qualquer outra coisa. Tanto é que tem agora uma série nova aí, Amores Roubados. É só traição. Então, amor, que não é hoje, amor. as emissoras de TV, elas estão passando um conceito de amor que não tem nada a ver com o que é o amor. Aí as pessoas se perdem. Hoje, traição tá virando normal. Ah, traiu. Vai lá e trai ele também. Pô, E peraí, eles cadê vão- o amor um ao outro, na saúde, na doença? Entendeu? Todos os dias da sua suportar, vida. Na no gordice, suportar. na magreza, É por nas isso pelancas e tudo que mais. é por isso que justamente o pudor vai fazendo isso. Ele num relacionamento de amizade, pra você entender. A falta de pudor, ela esvazia o amor. Sim. A verdade é essa, porque acaba o respeito Calma. para consigo mesmo e para com os outros. Tira a dignidade. Porque será que Mas, aquelas gente, pessoas, tudo bem, elas não estão se respeitando fazendo isso. Mas ela já parou pra pensar que, tipo, o mal que elas estão fazendo pra quem tá assistindo? Mas e quanto mais eu assisto, mais burro eu vou ficando. Porque eu não vou parar pra refletir. Eu vou ficar fechadinho no meu mundo. Por que que é 4 paredes, gente? Porque você não sai dali, sai daquelas 4 paredes, vai visualizar o que tá acontecendo no mundo. Sai daquelas 4 paredes, vai refletir, sai daquelas 4 paredes. E Para é de tão ficar louco, dentro. né? Porque essa questão do pudor, as pessoas vão se expondo tudo, e olha como é que a coisa é arquitetada, né? Tramada. Aquelas pessoas ficam dentro daquela casa sem nenhum contato externo. Sem nenhuma internet. Então vamos lá, televisão, nada. vamos fazer a análise geral da coisa. Primeiro, uma falta de pudor tremenda. Você tem câmeras espalhadas por todos os cantos para poder mostrar, inclusive, as suas intimidades. Porque se você não sabe, apesar de não ir na TV, o banheiro onde eles também usam tem câmera. Até porque se eles fizerem qualquer coisa no banheiro que não seja o número 1 e o número 2, por exemplo, for lá dar um amasso com outro cara dentro do banheiro, eles vão mostrar. Então, para poder eles vigiarem, tem Tem uma que ter câmera no banheiro. Então não tem pudor nenhum. O povo fica passeando o dia inteiro de sunga e de biquíni pela casa. Então, pudor zero. É calcinha sutiã mesmo. Não. Pudor zero. Ok, depois do pudor zero, nós temos um problema. As pessoas ficam trancadas dentro da casa, naquele paraíso, né? Construído. Trancadas, sem nenhum tipo de contato externo, mas com contato externo com o mundo. Mas quem que representa esse mundo? A sociedade, a família e as realidades. O nome disso é individualismo. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo para fora de mim. Eu só estou preocupado comigo e com aquilo que são os meus objetivos, os meus planos e os meus projetos. Que é o que a Letícia leu no começo. Sim. Eu faço as minhas próprias regras. E isso é muito perigoso. Porque você faz suas próprias regras, pra que você precisa de Deus? Isso é complicadíssimo. Porque vai chegar uma hora que se você decide por É o tudo na sua vida... narcisismo, né? Sou eu. Não, aquele sou individualismo. eu. Santo Agostinho, hoje eu tive que falar essa frase para um irmão conversando. Falou assim: por que a lei existe? Santo Agostinho explicava. A lei existe porque o coração do homem não tem capacidade ainda de viver na liberdade que Deus deu. Por isso que eu acho que a coisa mais perigosa que Deus deu foi o livre-arbítrio. Claro. Deus foi, nossa senhora. Não, ele arriscou tudo. Arriscou Demais. Por quê? Mas arriscou por quê? Por causa do bendito do amor que queria a gente viver. Peraí, sabe o que pra mim reflete isso também, Big Brother? É a socialização primária. O que é isso? A criança, a psicologia explica isso. A criança nos primeiros anos, ela precisa de um limite. Ela precisa de um pai que diz assim, olha, isso não. Sabe aquele não que põe a criança no lugar? Isso aí reflete a falta, a carência de um pai que disse não a isso. Se respeite, tenha dignidade a você. Essa mãe que também trouxe afeto, colocou no colo e disse assim, olha, sinta-se digna do meu amor de mãe. Então isso reflete que a família, que a sociedade, eles querem o quê? Destruir. O que é essa instituições? Que elas não têm voz e nem vez. É essa família que está sendo destruída. Aí apresenta, né? Agora nas férias, a gente vai de férias pra casa. E aqui na Canção Nova, assim,
Nós 3 somos missionários, mexemos com a Canção Nova com televisão, mas a televisão é um negócio que a gente quase não assiste, porque a gente não tem tempo. Né? Nem a Canção Nova, muitas vezes. A gente Minha pra poder... mãe que fala as coisas da Canção Nova pra mim. A gente, pra poder parar pra assistir alguma coisa, a gente tem que fazer o momento acontecer, pra ver um filme, pra ver alguma coisa. Só que quando você vai em casa, né, você vai ficar com a sua mãe e você vai ver. Então eu tive a oportunidade de ver alguma dessas pérolas que estão passando pela TV. Né? Então, Tem um tal de Félix aí, sabia? Não toca nesse assunto, que é a homilia do último domingo. Entendeu? Já recuperei o meu nome. Entendeu? Já recuperei meu nome domingo. Sem vergonha, safado, salafrário, usar meu nome em vão. Mas tudo bem. Mas é verdade. Aí fala lá o Félix. O Félix. Aí nem meu sobrenome, meu bom nome. Estão respeitando. Mas aí, vendo essa bendita dessa novela, né? Como eu disse, o Fazão, esse bando de bosta com cereja de cima. Como é a fragmentação daquilo que são o mínimo de valores. Então, já não bastava apresentar determinados padrões de comportamento que são moralmente incompatíveis, seja ele no que diz respeito à corrupção, seja ele no que diz respeito à moral sexual, tudo, ainda quer implementar aquilo tudo como normal. Aí quando eu vejo, tá a minha mãe torcendo pros personagens. Aí eu falei assim, mas você já parou pra pensar pra que você tá torcendo? Porque é tão automático. Sim. Entendeu? Então, gente, se acabar esse podcast e você pelo menos ficar com um ponto de interrogação na sua cabeça, questionando, gente, será que é o que a gente precisa hoje? Né? Foi a mesma coisa que a gente fez com o podcast sobre MMA, foi a mesma coisa que a gente fez sobre as outras realidades. A gente está pedindo para você parar e pensar. Entendeu? Para e pensa. Entendeu? Para e pensa no que está sendo apresentado, né? No tempo da Roma Antiga. Existia os banquetes. É o que eu tava pensando aqui. Hoje virou um pão e circo de novo. Pois é. Pão e circo moderno, o Big Brother. Literalmente o pão e circo moderno. Então, eles sabiam que para manipular o povo, eles precisavam de 2 coisas. Dar comida ao povo e dar distração ao povo. Porque um povo alegre, distraído e um povo alimentado é um povo feliz e facilmente manipulável. Então, os imperadores romanos aprenderam isso e ensinaram para gerações posteriores, e nós podemos ver isso acontecendo ao nosso redor. Nos banquetes de Roma, o que acontecia? As pessoas, por uma questão ética, que existia uma ética entre elas, né, eram obrigadas a comer qualquer coisa que era apresentada na mesa. E comer muito. E tinha os famosos vomitórios, que a pessoa pegava, comia, e quando chegava a um ponto, ela não podia parar de comer. O que ela fazia? Ela vomitava tudo que ela tinha comido e retomava a comilança. Thiago tá ficando com nojo. Pois é. Mas por que eu tô trazendo essa realidade? Porque é o que tá acontecendo hoje na nossa sociedade. A gente come tudo que a televisão vai passando pra gente. E depois a gente vai vomitar tudo isso na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Mas vomita não é pra jogar fora, não. É pra voltar e comer mais. Pra voltar lá e comer mais. Entendeu? Então, a gente precisa ter um mínimo de consciência. Nós somos jovens, mas somos cristãos, nós temos valores, cheios de energia. Então, assim, quer gastar o seu tempo com alguma coisa que preste? Tá? Vai ler um livro. Vai ver palestra do Padre Paulo Ricardo, aula ao vivo. Toda terça-feira tem aula ao vivo do Padre Paulo Ricardo, no mesmo horário da pichorra do negócio. Vai ler outros temas, Papa Francisco. Vai ler C.S. Lewis, Tolkien, né? Tolkien é o cara. Vai ler o Cassino da Igreja Católica. Sabe? Cara, vai ler a lista telefônica, mas não assiste essa porca. Bula de remédio. Vai ler bula de remédio. Mas não assiste. Gente, eu falando do Padre Paulo Ricardo, toda semana eu escuto um benditinho. Pra mim é semana. Homilia remédio Papa... controlado. Remédio controlado. Papa Francisco diariamente e Padre Paulo Ricardo semanalmente. Não tem como. E livros aí. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, a gente falando, que aconteceu também no começo do ano? Você me cortou, eu ia terminar desculpa, filha, continua. Vai. É que veio assim... Bora falar. Que a gente tá falando disso, que o mal que o Big Brother faz. Mas outra coisa que também formou consciência e envolveu muita gente. A eleição da Globeleza. Todo ano, antes do carnaval, tem essa porcaria também. E as pessoas ligam, é a mesma burrice, é a mesma coisa. Você vai eleger alguém pra colocar pelado lá, pra ficar o carnaval inteiro. Se expondo. Então, se expondo.
E você vê a alegria da família. Ai, minha filha foi escolhida. Pelo amor de Deus, sua filha foi escolhida pra ficar pelada na TV. Você imagina? Ô, minha filha, não faz pai isso. que é pai olhar. Gente, eu Meu tenho Deus vergonha. do céu. É legal dizer uma coisa. Tocou nesse assunto, não era ele te puxar. Por que a Valência saiu da tela da Globo com Globeleza? Porque ela teve uma experiência com Deus. Ela hoje é evangélica. Ai, não sabia disso. E ela não se submeteu mais à exposição do seu corpo. Fantástico. Aí o que eles fizeram? Começaram a fazer. Aí foram atrás da irmã dela, foi a primeira. Olha. Entendeu? Pra manter dentro da família. E vou dizer uma coisa, quem faz isso é o marido dela. É o marido da Valência, que é o Hans Donner, que faz a Globeleza todo ano. Sim. Começou com ela. E foi por isso que ele casou com ela. E eles são casados até hoje. Exatamente. Mas mesmo sendo o marido fazendo, ela não se submeteu mais à exposição. Por quê? Ela encontrou com a verdade. Encontrou a verdade. Caiu E as aí, escamas. caiu as fora. escamas dos olhos. Ele libertou. Escutando o Padre Paulo Ricardo, ele falou, depois que você pesquisa, é muito bom, fala novelas e engenharia social. E aí, porque eu tava pesquisando sobre Big Brother, e ele não fala explicitamente sobre Big Brother, mas ele tem uma gravação falando novelas e engenharia social. Pode pôr aí na internet, no YouTube, que vai aparecer. E também na descrição do podcast você tem todos os links. Nós vamos colocar Isso. todos os links desse material, né, que cada um de nós foi vendo, foi reunindo. Porque a gente não fala também aqui da nossa cabeça, Não, a gente não tem mesmo. fundamento, porque a gente não tem base suficiente para falar tudo isso. Porém, a gente tem inteligência para falar isso é bom, é escolher o que é bom e o que é ruim. E nessa gravação, o Padre Paulo Ricardo diz sobre uma pesquisa que foi feita do Banco Interdesenvolvimento. Ele é Albert Tom. Ele não é padre, ele não é declarado cristão e tudo mais. Porém, nessa pesquisa ele diz sobre o efeito da mídia nas novelas no Brasil. Foi uma pesquisa feita aqui no Brasil. Quando você disse que esse programa não durou nos outros países, ele falou assim, a nossa pesquisa deu certo. Dizendo o quê? Ele pegou vários municípios que não pegam, que assistem a Globo e que não assistem. Porque dificilmente hoje tem locais que não pega a Globo, porque é canal aberto. Sim, né? sim. Mas onde tem pessoas que assistem, porque tem lugar que tem canal aberto, TV a cabo, o que mais que tem? Outros programas. Via internet, hoje tem tantas Isso, que possibilidades. não assistam só a Globo. Eu vou dizer explicitamente aqui, realmente, sobre a Globo, sobre as novelas da Globo. Ele falou assim, que quanto mais a pessoa assiste a Globo, mais divórcio se dá. Lógico. Quem não assiste tanto, menos divórcio, menos famílias destruídas se dão. Gente, mas tá certo, um Padre Paulo Ricardo falar isso é uma coisa. Agora, uma pesquisa de desenvolvimento, um banco interdesenvolvimento falar sobre isso. Não, quando Ele falar, nossa pesquisa deu certo. Quando eu fazia faculdade de História, antes de entrar para a comunidade, eu tinha aula com uma professora de Sociologia. E a tese de doutorado dela foi exatamente essa. O que ela fez? Ela destruiu uma cidade, é isso que ela fez. Ela foi para uma cidade do interior onde não tinha Globo e levou... não tinha sinal de TV, ela levou uma televisão e um videocassete e 2 novelas inteiras. Que era na época o Roque Santeiro e a Salva de Pedra. Foram as 2 primeiras novelas que entraram na programação justamente com intuitos de destruição da realidade familiar. E ela convidava as mulheres da cidade a assistir essa novela na casa dela. O que aconteceu? O nome dos filhos começaram a mudar na cidade, que começaram a botar o nome dos personagens. As mulheres começaram a se revoltar nas suas casas e divorciar dos seus maridos. Os maridos começaram a comparar as mulheres com as mulheres da ela destruiu a cidade e a tese de doutorado dela, como destruir uma cidade com 2 novelas, né? Porque foi isso que ela fez. Nossa, poderia ser dali. Mas aí o que as pessoas não entendem? Porque tem gente que assiste e fala assim, não, mas eu nunca vou fazer o que tá ali. Mas as pessoas não entendem que ela tem um inconsciente, que vai entrando tanto lixo que chega uma hora, a mentalidade, as escolhas da pessoa, ela muda por inércia, por osmose, por qualquer coisa, porque é tanto lixo que o seu conceito de certo e errado, ele é deturpado. E empurra, né? Exatamente, vai goela abaixo. Gente, eu atendi uma jovem, que a gente, nessas andas, a gente acaba atendendo muita gente, e uma das jovens veio chorando, falou assim, eu não vejo a minha mãe há dias, semanas. Sabe por quê? Porque a mãe sai de uma academia e vai para salão de beleza e assim vai. Por quê? Porque o marido traiu ela
com outra mulher e ela hoje, pra satisfazer eu falando como mulher aqui, sabe? Colocando o meu sentimento de mulher mesmo. Essa mãe que esqueceu da filha, porque foi traída pelo marido, agora ela quer ser a bambambam, ela precisa estar num salão de beleza, numa academia, para que seja valorizada a dignidade dela, porque o marido traiu. Ela quer reconquistar esse homem, mas ela esqueceu que a reconquista desse homem não se dá somente pelo seu corpo, mas sim pela dignidade que ela já perdeu. E onde ela aprendeu tudo isso? Em todos esses programas. Então, é os frutos, e aí os filhos sofrem. Eu atendi uma família daqui da região bem próxima, que eles vieram me procurar porque os 2 filhos, um de 16, um de 18 e o de 13 anos, estavam envolvidos com drogas. E aí ela muito preocupada e tudo, e o marido militar, muito duro no tratamento com os filhos. Aí você começa a identificar as causas. E ela é uma mulher, assim, que se vestia de uma maneira muito... Não chegava a ser vulgar, porque ela é uma mulher casada, mas tipo assim, ressaltando todas as partes do corpo dela. Quando eu fui ver, essa mulher, por causa de uma depressão, ela vivia dia e noite na academia, fazendo questão de mostrar o seu corpo. E ela queria dar... Ai, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos. O que os seus filhos precisavam era só dela. Era só dele. Só que eles ficaram tão preocupados, um com a carreira e o outro com o corpo, que os filhos foram buscar refúgio onde? Na droga. Lógico. Depois me ajude a salvar os meus filhos. Aí a primeira pessoa que tinha que ser salva era os 2. Então assim, gente, é assunto pra gente poder passar aqui a tarde conversando, que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, puxando a outra. Mas a minha indignação é essa. Como a pessoa não consegue ter um mínimo de consciência? De inteligência. Essa é a indignação. Acho que é por isso que não pegou nos outros países, é porque a educação no nosso país é fraca, né? Isso. Educação no primeiro mundo falta. Sabe o que esse pesquisador escola. disse? Só tive a conclusão de todo, porque todo trabalho tem que ter uma conclusão. Sim. Sabe o que ele concluiu? O Brasil é analfabeto. É exatamente Ele isso. não tem. Por isso que as coisas não servem. Por que o MMA também é tão forte? MST, tudo é forte. Tudo que gera um monte de coisa. Porque a gente é analfabeto, a gente não tem tudo que limite de tem... Não, olha, inteligência. vou te fazer uma teoria, acabei de pensar. Tudo que tem M na frente. O que é MMA? MMA, MST, umas marchas doidas por aí. Tudo tem M. Uns movimentos. É, exatamente. Mulher. É porque é M de... Não fala que a gente não pode falar, que senão vai ficar Merda. abaixo. Olha, no auge da sua delicadeza, Beleza. o que 2 homens não tiveram coragem de dizer, isso aí, Letícia. Gente, isso aí. desculpa, mas ele saiu. Não, é isso aí. sai, Daniel, não sai. tira da edição, porque é isso mesmo. Você pesquisou vermelha. muito, você pesquisou Aí eu muito. fiquei ali, ó. Você viu, só um pouquinho que você pesquisou já saiu pela sua boca. Imagina você assistir, como vai ficar somente sua boca. Gente do céu, fala Tô vendo. sério. Gente, a gente ri, a gente brinca, mas o negócio é sério. É seríssimo. Querem transformar a gente numa massa de manobra, sem cultura, sem voz e sem parâmetro. E é fácil de manipular, meu querido, minha querida. Não te dando estudo, te dando essa porcaria. Qualquer coisa que falar na televisão me põe no poder, você vai pôr a gente, porque a gente dá tudo que você quer. Então, abre o seu olho, a coisa não é tão simples quanto parece, não é questão de fogueira santa de Israel, porque a quem gente faz tá isso é revoltado outro aqui, lugar, não é nós. Não. Mas é pra poder dizer uma coisa pra você. A revolta, né? A ira, vamos usar o termo certo pra coisa certa, porque a ira é aquela revolta que Deus plantou no coração do homem, né? Porque ira, se for bem usada, não é pecado. É outra coisa que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, porque ela foi plantada no coração do homem contra o pecado. Sim. Se torna pecado quando eu uso a minha ira contra o meu irmão. Mas contra o pecado você pode ficar com raiva. Coloquei ódio entre ti e a serpente. Foi Deus que colocou, não foi ninguém. Então a nossa ira toda é justamente por quê? Porque a gente luta tanto pela dignidade da pessoa humana. A gente luta para nós mesmos nos reconhecermos como pessoas. E infelizmente chega em 3 meses, um país inteiro é manipulado e facilmente engolido por uma realidade. A gente sabe, né, Diácono e Fazão, que esse podcast não vai atingir, a gente sabe que isso não vai atingir a quantidade de pessoas que esse programa atinge, infelizmente. Infelizmente. Mas você que ouve pode mudar isso aí. A realidade na sua casa, no seu grupo de amigos. Você partilhar com Dentro mais de você. Com 3, criar uma corrente do bem, até uma indicação, um filme muito bom. Muito bom. Faça uma corrente do bem e passe esse podcast pra Compartilhe, frente. leve, sei lá, faça alguma coisa, também não fique parado. Porque assim, o que a gente faz
fazer de conta também, eu não quero me envolver diante disso. Fazer de conta que nada tá acontecendo. O padre Mário Marcelo, quando esteve aqui, falou que pecado é você saber também não agir. Exatamente. Né? Ser omisso, A né? omissão, cruzar os braços também é pecado. Então, graças a Deus você está escutando esse podcast. Então compartilhe, não para poder divulgar o podcast, porque a gente não está aqui, a gente não ganha nenhum real com isso. Não. Entendeu? Não, pelo contrário. Pelo contrário, não tem Se nem você 30 conhece. centavos. Você tá achando que você vai compartilhar e vai ganhar 30 centavos? Ganha nada, rapaz. A gente ganha xingamento, né? O povo xinga nós, o povo briga com nós. É isso aí. Mas não tem problema. Tô nem aí também. É. E se você conhece alguém que assiste, ouviu esse podcast, ou que já tem uma mentalidade diferente, pode ser que você use outros argumentos que a gente não colocou aqui. Isso. Que conheça alguém que assiste, vai lá, converse com essa pessoa, explique, tire as escamas do olho dela, que o Papa Francisco tem falado muito sobre isso. A falta que hoje a correção fraterna faz dentro da igreja, e a igreja é o seu bairro, a obra sua de casa, misericórdia, sua né? roda de amigos. A gente precisa tirar o irmão que tá errando, que tá no Isso. caminho errado. Então aí. você tem argumentos, alguns, não são todos. Sim, que nenhum de nós três aqui Você- é santo. Embaixo desse podcast, na descrição, você vai ter mais uma série de outros argumentos do Padre Paulo, de bispos, de matérias, de tudo. Letícia já falou desse estudo específico que Da é crise e conflito na sociedade, Da da crise e pós-modernidade. Então, assim, você vai ter argumento para arrumar argumentos até melhores do que nós. Se tiver argumento melhor, bota no comentário do podcast, seja no SoundCloud, seja no Facebook, seja onde for. Mas a gente não pode ficar de braço cruzado diante de tudo aquilo que o mundo tem nos empurrado goela abaixo. Galera, foi um prazer. Fazão, Enorme estar aqui com vocês. Vai Espero voltar, estar mais Fazão? vezes. Vou voltar, gostei Todo mundo demais. que vem aqui fala isso. graças É a uma Deus. experiência assim fantástica, e para mim tem sido muito bom, muito positivo, que às vezes a gente trabalha em evangelização indireta, mas eu sinto muito falta de fazer algo mais. Então, quando vocês me Chega convidaram, aqui, eu senti- sempre tem espaço pra gente. Se Deus quiser, estaremos mais Semanalmente, juntos. viu? A gente já falou do Semanalmente. Robert, pode fazer um falando só pro Senhor dos Anéis. E sabe o que isso proporciona? Você não ficar também parado no seu mundo. Faz Sim, você, com certeza, correr né? atrás vai pesquisar. A gente fala que os maiores favorecidos nessa partilha Somos semanal nós. somos nós Tô mesmos. saindo daqui refeito. Que a gente sai muito melhor. Fazão, Deus abençoe. Amém. Um abraço pra esposa. Tamo junto, diácono, vamos sim. Isso aí. Lê. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu amei o mais seu uma lado vez. de ira hoje. É mesmo? A gente pode trabalhar ele mais, porque com argumento e pela defesa da verdade a gente pode ser irado. É isso mesmo. Então. Eu quero pedir desculpa se eu extrapolei, mas eu também. Não, você tá pulando não. Não, tô Você tá pulando, Fabio? Não, Não, que não. isso. Ah, então, Se for pra ajudar a tirar alguém do inferno e levar pro céu, pode xingar. falar amém. palavrão, Que assim coisa seja. E conte comigo também, viu? Tô muito feliz. Mais uma vez, Praia. Isso aí. Seu Twitter? Lê Cavalho com 2 L's e ICN. Decavali com Com 2 dois L's e L's ICN. Seu Fazão? Real_Fazão. Real! É. Real. É, porque é Real ele. Fazão sou eu. É. Mas também tem a ver com o Real Madrid, que é meu time. Gente, Inclusive, eu indico o Twitter do Fazão. é pra dar porque- risada, viu? Pra dar risada, mas com as coisas sérias, ele cutuca, você ri, a lá Faço Padeléu. parte da Pastoral da Alegria. Pastoral da No Alegria. mundo depressivo, tem que levar um pouco de alegria pro povo. Isso é verdade que ele leva pros irmãos também. Graças a Deus, eu sou testemunha disso. Então, E o senhor? meu Twitter, @RenanCN, né? Já tá o nome de solteiro, porque eu não sou mais um homem solteiro, sou um casado com a igreja. Mas tá o nome de solteiro, porque vai mudar pra padre depois, né? E muda agora, muda eu de novo. pensei nisso. Então não precisa. Não vai adiantar mudar. Não vai adiantar Fica muita Renan. coisa. Mas a maior alegria que tenho desse podcast, né? A gente para tudo que a gente está fazendo, que não é pouca coisa para poder parar aqui. Porque, primeiro, nós somos os primeiros a sermos evangelizados. Segundo, porque a gente tem um feedback seu, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, manda o seu contato pra gente, contato@youcatschool.org. Manda o seu contato, dá a sua sugestão. Pode pedir as coisas, Se o sinta material. parte de tudo isso. Parte né? de tudo isso, porque é uma roda de conversa. Não só os três aqui estão conversando, mas você também não pode ficar mudo nessa roda e só escutando, tá bom? Mas se você quer nos acompanhar nas nossas postagens, em tudo aquilo que nós fazemos por aí, toda bagunça santa e católica que nós fazemos,
Você pode achar a gente no facebook.com/YouCatsSchool, soundcloud.com/YouCatsSchool, youtube.com/YouCatsSchool, twitter.com/YouCatsSchool, instagram.com/, qualquer lugar, né? A gente tá pior do que formiga. Tem YouCatsSchool na parada, a gente tá dentro. Você pode assinar pelo iTunes, você pode assinar esse podcast também pelo SoundCloud para você receber atualizadinho toda sexta-feira. E é assim que a gente trabalha, você pode estar com a gente, tá bom? Amém. Replica, duplica, compartilha, Twitter, curte, sinal de fumaça, qualquer coisa, mas não deixa a evangelização parada. Fica com Deus e sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, sobre a nossa vontade de ser de Deus, mas acima de tudo, para que caia as escamas dos nossos olhos, desça e permaneça sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau! 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 Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Ninguém saberá quanto tempo você tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Jovens, rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente, de ser felizes. Sejam revolucionários. Fala aí Podcast, um jeito jovem de falar da fé.